Olá, Deus abençoe. Boa tarde a todos os irmãos e irmãs. Pergunta polêmica hoje. É importante nos dias atuais observar o dia de sábado, o Shabat judaico? Se você for adventista do sétimo dia, sim, é fundamental que você faça isso. Porque a liturgia adventista ensinou assim, né, desde que veio o grande desapontamento em 1844, né, através de Guilherme Miller. E aconteceram, digamos assim, coisas que acabaram gerando uma grande apostasia na época. E então, um seleto grupo de irmãos resolveu observar isso, e aí vem juiz investigativo, Ellen Goldwhite, etc, etc. Eu não quero entrar no mérito, porque eu não estou aqui jamais para criticar irmãos. A palavra diz claramente, por intermédio de Paulo, eu não edifico sobre fundamento alheio. O fundamento é Cristo, eles são meus irmãos em Cristo, e se eles guardam o sábado e eu congregar com eles, vou observar o sábado juntamente com eles. Agora, se eu me reunir com pessoas de cunho batista ou assembleano, que observam o domingo, o dia do Senhor, eu observarei com eles o domingo. Porque o que importa para Deus não é ser judeu ou gentil, e sim ser nova criatura. Aquele que é nascido da água e do Espírito, o vento sopra onde quer. Você não sabe de onde veio, nem para onde vai, mas você escuta a voz. Assim é todo aquele que é nascido de Cristo. Quem é nascido de Cristo não é maculado a placas litúrgicas e doutrinas criadas por homens que mais dividem o corpo de Cristo do que nos unem. Um exemplo bem prático disso é uma pessoa que congrega na igreja X dizer que não tem comunhão com a igreja Y porque lá é pregado heresias. Quem define se são ou não heresias? Eu ou a palavra de Deus? O que diz em Atos capítulo 15? Vamos ler a partir do versículo 23. Então, agradou aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, enviar homens escolhidos de seu próprio grupo a Antioquia, cidade de gentios pagãos que não observavam a lei, com Paulo e Barnabé, a saber Judas, chamados Barsabás e Silas, principais homens entre os irmãos, e escreveram cartas por intermédio deles sobre este assunto. Os apóstolos e os anciãos e os irmãos enviam saudações aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia. Portanto, ouvimos que alguns saíram dentre nós e vos perturbam com palavras e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei. Olha o versículo 24 aqui. Dizendo que vocês se devem se circuncidar e guardar a lei, sendo que eles eram gentios e não guardavam a lei. Eles não observavam a lei que foi dada por intermédio de Moisés, 450 anos depois de José. Então eles não guardavam o sábado. Então o que os apóstolos de Jerusalém, Pedro, Tiago, João e os demais disseram? Pareceu-nos bem, reunidos em concordância, enviar-lhes homens escolhidos com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais vos anunciarão as mesmas coisas de boca, porque pareceu bem ao Espírito Santo. E a nós também não vos impor mais carga alguma, exceto estas coisas que são necessárias. Necessárias para quê? Para que vocês possam ter comunhão com pessoas que são judeus e observam o sábado. Estão entendendo? Vamos lá. Versículo 29. Que vos abstenhais de alimentos oferecidos a ídolos, e do sangue, e das coisas estranguladas, e da fornicação, sexo fora do casamento. Resguardando-vos dos mesmos, fareis bem, que passem bem. Ponto. Mandou observar o sábado aqui? Não, né? Vamos para Colossenses capítulo 2 agora? Não quero me estender muito no vídeo, vamos só ao que é fundamental e o que edifica. Colossenses 2, a partir do versículo 16. Portanto, nenhum homem vos julgue pelo alimento, ou pela bebida, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos shabats. Que essas coisas são sombras de algo futuro, mas o corpo é de Cristo. Amém? O que o Senhor Jesus quer dizer com estas palavras por intermédio do apóstolo Paulo e através do livro de Atos, que é o registro histórico da verdadeira igreja, da igreja primitiva que deu origem a todas as demais congregações que vemos hoje? Se uma igreja não segue o livro de Atos, ela não é cristã. É simples. Você pode até falar que é cristão, mas se você não tem uma conduta que condiga com a palavra, você se engana quem? A si mesmo. A palavra diz que eu tenho que praticar ela, senão eu estou me enganando a mim mesmo. Não é cristão quem se autodenomina cristão. Cristão é aquele que vive a palavra. Então, se você aprendeu por intermédio da doutrina da qual você segue, através da liderança a qual você segue, e o Espírito Santo não te revelou que você não é mais escravo de dias terrenos,
Obedeça aquilo que você crê, porque tudo que não provém de fé é pecado. Agora, não venha dizer que os cristãos que entenderam essas passagens, que viveram o sacrifício e o martírio de Cristo, por amor a Cristo, né? Não amando a própria vida, mas negando a sua própria vida por amor a Cristo, morrendo para que a gente tivesse acesso a esses escritos. Não vem dizer que essas pessoas elas estavam equivocadas, como eu já ouvi muitos falar. Toda igreja que se auto-intitula exclusiva e diz que as demais estão no inferno ou que estão perdidas, essa igreja tem que vigiar, porque aquele que pensa estar de pé, cuide para não cair. E quando se trata de uma congregação inteira, tome muito cuidado. Você pode estar vivendo uma seita e não ter percebido. Quer um exemplo bem prático? Eu fui convidado para ir em várias congregações, inclusive católicas, que muitos protestantes não pisam lá dentro porque consideram uma igreja idólatra. Eu não estou lá para idolatrar nada. Eu estou indo lá por amor aos meus irmãos. Paulo pregava nas sinagogas. E por que Paulo ia nos sábados? Porque a sinagoga se reúne no sábado. Se a sinagoga se reunisse na quarta-feira, Paulo ia pregar na quarta-feira. Não era porque era sábado em si, e sim porque era o dia que tinha lá o culto deles, nas sinagogas. Era a forma que Paulo usou para evangelizar. E muitas pessoas queriam matar Paulo quando ele ia lá e pregava Jesus como Messias. Mas alguns se convertiam. E eu vivo no mesmo princípio de Paulo. Fiz-me tudo para com todos, para que de todas as formas possa salvar alguns. Ah, mas tu está indo em igrejas que já são cristãs? Sim, mas onde tem fermento não tem essa doutrina. Se você vive pelo fermento, ao tal ponto que você diz que você só congrega na igreja X e você não tem comunhão com os irmãos da igreja Y, você é guiado por homens. É como Jó, eu te conheci, Senhor, eu era fiel, eu era devoto, eu era o mais fiel na terra, mas eu só te conheci de ouvir falar. É o que diz o capítulo 42 de Jó. Olha o que Jó teve que sofrer para entender que cristianismo é muito mais que uma placa e uma doutrina. Que cristianismo é ser nova criatura e ser guiado pelo Consolador. Uma vez eu convidei um católico para ir na igreja que eu congrego, não vou entrar em nomes aqui. E eu disse para ele, tu quer que eu te prove que tu é escravo de uma placa denominacional e tu é escravo de um líder religioso e que tu não é servo de Jesus Cristo? Eu quero que tu me prove. Ele falou, pois bem, me convide para ir num culto da renovação carismática que vocês têm toda segunda-feira às 20 horas, que eu vou. Ah, vão orar, vão rezar. Amém. É a fé de vocês. E eu não creio nisso, porque eu estudei a palavra. Mas eu vou respeitar a fé de vocês, porque a ideia não é obrigar vocês a fazer algo que não provém de fé. É o Espírito Santo que vai convencer, não eu. Quem convence é o Espírito. Paulo planta, Paulo rega, mas quem é que dá o crescimento? Se você não tem intimidade com o Espírito Santo, você vive guiado por homens, meu irmão, minha irmã. Para de seguir homens e comece a pegar uma Bíblia, abrir e estudar ela. A clamar para o Espírito Santo, mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Está escrito, aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos concede e a nada lhes impropera. Peça, porém, com fé. E deixa Deus ser Deus na tua vida. Para de pedir profetada de pastor, ou de irmão, ou de irmã, ou de ministério. Ah, eu vou chegar para o meu líder, ver o que ele tem para mim. Para de ser guiado por homens. O cristianismo está dividido em milhares de placas denominacionais diferentes por causa disso. Por causa dessa divisão doutrinária que foi inventada. O gentio não observava o sábado, ponto. Paulo não ensinou nenhum gentio a observar sábado, ponto. Está ali escrito bem claramente. Os apóstolos não exigiram que eles guardassem o Shabat. Não era necessário. Porque o Shabat que a gente espera está descrito lá em Hebreus. Resta, porém, um repouso para o povo do Senhor. Que repouso é esse? É os 1000 anos de glória. Esse é o sábado do descanso. De Adão até os dias atuais passaram 6.000 anos, e para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, Ele é longânimo, não querendo que nós venhamos a continuar divididos, mas que a gente tome por propósito aprender que o amor ele está acima da lei. Se você não dá a vida pelo seu irmão, você não ama ele. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a própria vida pelos seus amigos, ou pelos seus irmãos, dependendo da tradução. O novo mandamento vos dou, João 13:34, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Assim todos saberão que sois meus discípulos, não discípulos da placa X ou da placa Y, meus discípulos, quando vocês aprenderem a amar uns aos outros acima da própria vida. 1 João 3,16, que Cristo deu sua vida por nós, devemos dar nossa vida pelos irmãos. Quem é meu irmão? Jesus pergunta, quem é meu irmão? Quem é minha mãe? Meu irmão e minha mãe são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Quem é teu irmão e tua mãe? Aqueles que nasceram do mesmo ventre ou aqueles que seguem Jesus ao teu lado? Ah, mas o irmão congrega em outra igreja, e daí? Vá lá visitá-lo. Você não pode? Então você é um escravo. Esse amigo católico, esse irmão católico, perdão, eu falei para ele, me convida. E eu fui na renovação carismática.
E visitei eles e foi uma bênção, uma resposta do Espírito Santo naquele ambiente. E eu creio que vai romper um dia, porque quem dá o crescimento não é o homem, é Jesus Cristo através do Espírito Santo, o Consolador. Ele vos guiará toda a verdade. Não há necessidade que homem algum vos ensine. Enquanto você é criança, você precisa mamar. Enquanto você é pequeno, de nada difere o filho do escravo, posto que é senhor de tudo. Mas você tem que ter uma maturidade espiritual a tal ponto que você pare de depender de homens para andar para a direita ou para a esquerda, mas caminhe com Jesus Cristo. Aprenda a ouvir a voz do Espírito dentro do teu íntimo, na intuição, na consciência e na comunhão. Ninguém consegue ter comunhão com o corpo de Cristo se não for pelo Espírito. Ou você acha que ser cristão é ter comunhão só com quem bate palma para você e quem te trata bem? Se Jesus manda abençoar até os que nos perseguem, que a gente tem que abençoar nossos inimigos. Eu não tenho inimigos, espero que os irmãos também não. Mas se tem alguém que te trata mal, ame e abençoe ele. Vá lá ter comunhão com ele, vá lá e dá a cara a tapa para ele. Por que você não vai? Porque você não quer perder a sua imagem espiritual. Essa é a realidade. A gente cria uma capa na nossa cara, se mostrando santos e justos e bons dentro da congregação, mas sai na rua, fala mal do vizinho. Sai na rua, fala mal dos outros, xinga no trânsito, não tem paciência na fila do supermercado, critica o patrão, critica o presidente da república, não falarás mal de autoridade alguma. A gente não vive o Cristo que a gente prega. Mas a gente acha bonito pregar bonito, falar em línguas, né? Isso é tremendo, mas isso é reino? Sem fruto? Paulo disse em 1 Coríntios 13, se eu não tiver amor é inútil. Eu estou gastando meu tempo, vai chegar um dia, Jesus vai olhar e vai dizer, não te conheço, mas eu preguei em teu nome, não te conheço. Cadê o amor? Aquilo que era para ser virtude em você, os frutos do Espírito, cadê? Ah, estou no processo. Pois é, mas eu estou voltando. Por que você não está pronto ainda? Eu não te dei tempo? Eu não te dei tempo? Desde o dia em que você se batizou até os dias de hoje, eu não te dei tempo para você parar de correr atrás das coisas do mundo e se arrepender verdadeiramente e se converter e morrer para o mundo para viver para mim? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Todo aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo do Senhor. Está escrito? Não é minha opinião. Então não é o sábado que te recomenda Cristo, não é o domingo que te recomenda Cristo. Todos os dias perseveravam unânimes no templo, tinham tudo em comum, repartiam suas propriedades e bens e distribuíam conforme a necessidade do povo. Partiam pão de casa em casa, era diário. O dia do Senhor é o dia da ressurreição de Cristo. No Antigo Testamento era o Shabat, mas no Novo Testamento é o dia de Cristo, o dia que Cristo ressuscitou. Ah, mas o Papa fulano de tal que mudou as datas. Irmão, você vive pelo calendário gregoriano. Você nem sabe se hoje é domingo, o dia que eu estou postando esse vídeo. Talvez hoje seja uma quinta-feira, porque o calendário foi mudado. Não é dias terrenos que te recomenda Deus, mas sim ser nova criatura. Você tem que parar de julgar. Porque essa árvore mata. Se você comer dessa árvore, você morre. Não julgueis para não ser julgados. Ah, mas a palavra diz isso. A palavra diz uma única coisa. Novo mandamento vos dou. Vamos para a lei. Toda lei se resume em um só preceito, a saber, amarás teu próximo como a ti mesmo. Você gostaria que um irmão de outra congregação vivesse todo dia te alfinetando, dizendo que você está errado? Sendo que a tua fé é essa? Então por que você fica julgando os outros, querendo convencer os outros que a tua igreja é a certa? Até quando? Vamos viver nessa hipocrisia? A gente não tira nem a viga do olho e quer tirar cisco do olho dos irmãos. Eu tenho sido muito exposto nesses últimos dias. O Senhor tem trabalhado muito na minha vida, devido a uma situação pessoal que eu tenho vivido. Graças a Deus está tudo certo e era necessário para que eu olhasse para dentro de mim e visse o traste que sou. E não é vergonhoso dizer isso, porque aquele que não tiver pecados que me atire a primeira pedra. Aquele que não tiver pecados que julgue o irmão da placa X ou da placa Y. O Senhor não nos chamou para julgar, o Senhor nos chamou para evangelizar, pregar o evangelho do reino a toda criatura até que ele volte. Ele está voltando e você está gritando Maranata ou está dizendo, fica aí mais um pouquinho que eu quero aproveitar o mundo. Eu ainda não casei, eu ainda não tive filhos, eu ainda não comprei minha casa, meu carro, não paguei minhas contas. Misericórdia, irmãos. Egoísmo. Você está mais preocupado com o seu eu do que com o teu próximo ou com a vinda do rei. Até quando? Vamos brincar de crente. Tá explicadinho sobre o sábado? Eu creio que esse vídeo ele tá bem resumidinho. E se alguém tiver alguma dúvida, só deixar um comentário. Quem gostar, curte, compartilha. Vamos evangelizar pessoas. Vamos parar de dividir a igreja. Vamos ser irmãos. Não existe igreja A, igreja B. Existe a igreja de Jesus Cristo. Quem é ela? Todo aquele que dá a vida pelo seu irmão. E esse sim é minha mãe e meus irmãos, diz o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.